Fala pessoal do Sanaflix, tudo bom com vocês? Olha, hoje a gente está aqui para uma aula muito importante. A gente vai aproveitar esse momento especial que a gente está vivendo para falar um pouco mais sobre ele, o coronavírus, o Covid-19. A gente já tem vários materiais na plataforma, tanto de intubação quanto manejo de paciente com insuficiência respiratória, mas a gente puxou aqui um pouquinho para amarrar algumas pontas. E é isso que a gente vai fazer nessa aula aqui, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre o manejo e principalmente a intubação no paciente com diagnóstico ou suspeita do Covid-19. Esses vão ser os nossos objetivos. Então, a gente vai falar de alguns fluxogramas de atendimento, vamos falar também dos EPIs, não esqueçam deles jamais, todo mundo está muito preocupado com isso agora, e também os cuidados específicos na hora da intubação. Beleza? Então, sem demora, vamos embora, começando com um casinho, algo que eu tenho certeza que se você é médico ou estudante de medicina, aconteceu com você nos últimos 15 dias, um mês, não é? Todo mundo recebeu aquela ligação. Então, esse caso vai ser quase uma telemedicina. Você estava em casa, de quarentena, em casa como todos devemos ficar, quando você recebeu a ligação de um paciente do sexo masculino de 32 anos, que liga para você relatando estar com febre, mas não chegou a medir essa febre há 2 dias, associado a tosse seca, adinamia e cefaleia. Falou que não tem mais nada, é só isso mesmo, só essa tosse e essa febre. Nem comorbidade tem, é um paciente previamente rígido. E aí, ele pergunta para você, doutor, eu estou com coronavírus, podemos dizer que ele tem Covid ou não? É a primeira pergunta. Outra coisa que fica na mente é, ele precisa ir para o serviço de emergência? Ele precisa de algum atendimento médico? E por último, qual o tratamento vamos indicar para esse paciente? Bom, levantado essas suspeitas, levantado essas questões, o primeiro passo que a gente vai ter aqui é, vamos definir esse paciente como caso suspeito ou não? E o Ministério da Saúde já definiu para a gente o que seria esse caso suspeito. Desde que a gente apresentou a circulação comunitária do vírus, todo paciente que tenha uma síndrome gripal, ele vai ser um caso suspeito de Covid-19, certo? Desde que não haja nenhum outro diagnóstico específico. Se o paciente não tem nenhuma outra comorbidade, nenhuma outra doença que me leve a essa febre e essa tosse, você vai definir ele como um caso suspeito. Ah, professor, mas e o que é uma síndrome gripal? Quais são os critérios específicos? Eu mostro aqui para você, não é difícil, é simples. Então, se o paciente tem febre, aferida ou não, maior do que 38, certo? Se esse paciente tem tosse, ou dificuldade de respirar, ou dor de garganta, ou apresenta cefaleia, ou mialgia, ou artralgia, qualquer um desses sintomas associados, ou seja, um mais outro, a gente vai poder definir ele como um caso suspeito de coronavírus. Bom, e se eu tenho um caso suspeito ou confirmado sem sinais de gravidade, muito cuidado com esse sinal aqui que é a dispneia, que vai ser o principal sinal de gravidade do Covid-19, certo? Então esse paciente suspeito ou confirmado sem gravidade, o tratamento para ele é simples, é ficar em casa, é orientar isolamento por 14 dias. É assim que a gente acha, acredita, né, os estudos até hoje não nos dão embasamento para bater o martelo, mas a gente acredita que 14 dias após o início dos sintomas, esse paciente deve estar curado da doença, certo? Então, isolamento por 14 dias e sintomáticos. É o que ele vai ter. Repouso, hidratação, tudo isso ele faz em casa, mas não precisa vir para o hospital, não precisa ir para nenhum serviço de emergência para colher PCR, para colher o exame de Covid. Por quê? Porque ele não vai receber. O Ministério já deixou claro que a gente não vai colher exames em pacientes assintomáticos, se tiverem contato com alguém, ou pacientes com sintomas leves. Então aquele paciente que fala, eu encontrei meu amigo e ele foi diagnosticado, eu faço o quê? Cara, você vai ficar isolado em casa, mas eu não vou testar você porque nós não temos kits para todo mundo. Então os testes ficam reservados para aqueles pacientes que apresentam alguns sintomas mais graves. Beleza? É isso que a gente vai fazer para esse paciente. E os medicamentos? Quais são os sintomáticos que eu dou para ele? Qual é o que eu posso fazer? Posso fazer ibuprofeno? E aí, eu posso fazer IECA ou não? Foram questões que foram levantadas nos últimos dias. Ouvi aí um artigo que fez um racional teórico entre o aumento da produção de receptores de ECA e BRA, né, com a ligação do vírus, e aí fez-se uma ideia de que talvez o ibuprofeno pudesse levar a um desfecho negativo, mas nada disso é comprovado. A OMS chegou a se manifestar proibindo, inclusive, a utilização de ibuprofeno, mas depois retornou atrás, revisando as evidências, dizendo que não há nada que prove isso. A mesma coisa é quebrar. Galera, pelo amor de Deus, não suspendam o tratamento basal de um paciente que tem insuficiência cardíaca, que tem hipertensão arterial,
usando o IE-Cobrar por causa de uma possibilidade teórica, quem sabe que talvez um dia, não sei direito, vai ter relação ou não com o vírus, certo? Então, por enquanto, está liberada a utilização de ibuprofeno e continua assim mandatória a continuação do IECA ou BRA naqueles pacientes que já fazem uso. Tranquilo? Se você tem dúvida, tá com receio, cara, troca ibuprofeno por dipirona ou qualquer outro analgésico simples aí, não tem problema nenhum. Alinhados em relação a isso? Então pronto, se ainda ficou confuso, se você não entendeu bem o tratamento desses pacientes, a gente vai trazer uma tabelinha aqui que a gente trouxe também tudo referenciado da OMS, Ministério da Saúde, para vocês, para facilitar o entendimento, que vai colocar o paciente como verde, ou seja, aquele paciente que tem um quadro clínico leve, olha ali, indivíduo com suspeita ou caso confirmado, mas que está estável, não tem nenhum sinal de alarme, não tem piora, não tem nada, não tem dispneia, nada disso. O que eu faço para esse paciente? Acompanhar. Só isso. Vai ficar de olho dele em casa, você vai dizer para ele ficar em casa em isolamento, com as precauções respiratórias, com a higiene respiratória adequada e orientar que, caso apresente os sinais de agravamento, certo? Caso esse paciente piore, aí sim a gente vai ter que ter uma revisão do quadro. Se ele apresentar sinais de piora, aí a gente vem para um quadro amarelo. Aqui, ó, esses pacientes com suspeita confirmada ou não, com sinais de gravidade. Ou seja, aqui ele apresentou a piora. Quais são elas? A principal, que o leigo vai falar para você, que o paciente vai dizer, se você estiver fazendo um acompanhamento em telefone, vai ser dispneia. Estou com falta de ar, estou com a frequência respiratória maior do que 24. Ou então, se já estiver internado, na possibilidade de fazer o exame, vai olhar, a saturação dele está menor do que 95. Poxa, isso é um sinal de gravidade. Então, indivíduos com suspeita, confirmado ou não, com sinais de gravidade. Ó, dispneia, desconforto respiratório, saturação menor do que 92, ou exacerbação de outras doenças, ou um paciente que, por qualquer motivo, seja um paciente que necessite de um cuidado maior, tenha fatores de riscos. Ele é um idoso, ele é um pneumopata, ele é um usuário crônico de corticoide. Tudo isso aí, olha, esses pacientes precisam sim de uma avaliação médica em um centro especializado. Precisam de uma avaliação em uma UPA, em um hospital, alguém que possa fazer um exame físico, colher exames desses pacientes. Beleza? Em último caso, aqueles vermelhos lá embaixo, ó, se o paciente está com sinais de gravidade quais? Choque, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Ninguém tem dúvida disso aqui. O paciente enfrenta insuficiência respiratória, precisando de intubação, ele vai ter que o quê? Vai ter que ir para um hospital de referência, de maior complexidade. Nem UPA serve aqui não. Esse paciente vai precisar de UTI, vai precisar ser intubado muito provavelmente. Tranquilo? Alinhados em relação a isso? Todo mundo pegou o passo a passo? Vamos continuar um pouquinho mais, trazendo agora um caso um pouco diferente. Esse aqui é um paciente que agora tem sexo feminino, 68 anos, chegou na UPA com um relato de febre, não aferida há 2 dias, como o outro. Mas nesse aqui, olha, além da tosse seca, a dinamia e cefaleia, ele diz que tem dispneia e sonolência. 68 anos, dispneia, sonolência, ainda hipertenso, diabético, cara, fator de risco para esse paciente não falta, não é? Então, vamos pensar, ele chegou na UPA, você vai atender esse paciente. Primeira coisa, quais são os EPIs que eu vou utilizar? Galera, muito cuidado, a gente tem que cuidar. Os médicos, estudos mostraram que 20% dos médicos que têm contato com esses pacientes, apesar de todos os EPIs, acabam sendo infectados. Doença muito contagiosa. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses EPIs. Vamos falar já já. E para continuar, qual vai ser o fluxograma de atendimento? Qual é o passo a passo desse nosso amigo aqui agora? Nossa amiga muito mais grave, com vários sinais de alarme. Bem, para a gente começar os EPIs, antes de falar dos nossos EPIs, de como a gente tem que se preocupar, vamos falar do paciente. O que ele tem que fazer para evitar o contágio das outras pessoas ao redor. E isso é dentro do hospital mesmo, não estou falando do cuidado na rua, não. Então, primeira coisa, para todo mundo, a higiene respiratória, a etiqueta da tosse que o pessoal chama. Então, cobrir com o cotovelo, de você sempre que tossir, lavar as mãos, e lavar as mãos frequentemente, várias vezes ao dia, de meia hora, 20 em 20 minutos. Ainda mais se ele estiver dentro da unidade hospitalar. Utilizar o álcool gel o tempo todo, e utilizar da forma certa, lavando toda a mão, polegar, entre as unhas, até mesmo o pulso do paciente, beleza? Isso é o que ele vai fazer para evitar o contágio e a disseminação. E o que mais? Máscara cirúrgica. Todo paciente com suspeita de Covid vai ter que estar usando máscara cirúrgica. São eles, inclusive, a máscara cirúrgica tem o seu maior benefício nesse caso. Muito mais do que proteger a gente enquanto eu estou usando uma, é proteger que o paciente dissemine isso, ele utilizando. Tranquilo? Então, mais importante do que ter toda a minha unidade hospitalar de máscara cirúrgica é ter os pacientes com suspeita com máscara cirúrgica. Beleza? É isso que esse paciente vai ter. E vai ter o quê? Vai ter que ser necessário
uma rápida triagem e atendimento desse paciente, para não ficar acumulando lá na triagem, na emergência, aquele mundo de paciente contaminando uns aos outros. Não, eu triei ele rápido, eu coloquei ele como suspeita de coronavírus, se sim, eu boto ele em uma área isolada, em uma área específica, eu separo os pacientes, aqueles que têm ou não suspeita, para não ter o intercâmbio e a disseminação ainda mais do vírus, beleza? Cada hospital vai ter o seu protocolo, eu não tenho como dizer para vocês aqui como vai ser o seu, mas a maioria deles tem separado algumas salas ou alguns leitos específicos, onde vão agrupar todos esses na suspeita de Covid. Pronto. Uma vez que a gente já viu como esse paciente tem que estar, a gente tem que lembrar também que esses pacientes estão todos obrigatoriamente em uma precaução de contato. Se ele é um caso suspeito, ele vai ter uma precaução de contato mais gotícula. Todo paciente suspeito ou confirmado. E a precaução vai ser maior ainda, certo? Uma precaução para aerossóis, se eu vou fazer algum procedimento que gere aerossóis. Quais são esses procedimentos? Os principais que você tem que ter muito cuidado. Se você for entubar esse paciente, se você fazer uma PCR, numa presença de uma PCR, se fazer uma manobra de reanimação cardiopulmonar, é uma manobra que vai gerar aerossóis, e qualquer manipulação de via aérea com coleta de amostra, aspiração traqueal, seja o que for. Tudo isso aqui, aí sim, fica mandatória a utilização da precaução por aerossóis. E quando eu falo isso, eu quero dizer máscara N95, proteção para aerossóis, você conhece, é aquela do paciente tuberculoso, não é? A máscara cirúrgica era aquele de todos os pacientes que estão neutropênicos ou qualquer outra coisa. E aerossóis é o tuberculoso, que a gente bota numa sala específica e só entra no quarto com a N95. Tranquilo? Bom, para a gente começar, eu gosto de chamar a atenção de alguns detalhes aqui que a gente às vezes fica muito tentando se apegar muito no uso da máscara, da N95, mas eu lembro que a paramentação sozinha, ela está longe de ser suficiente para conter a doença. É mandatório a higienização das mãos. E, inclusive, isso aqui é tão importante, mas tão importante, alguns estudos muito legais que eu dei uma olhada, falando bastante lá na época do ebola, da contaminação do ebola, fala que o momento mais propenso à contaminação da equipe de saúde é nessa aqui, ó. É na hora de você retirar os EPIs. Você colocou tudo, face shield, máscara, tá parecendo um astronauta. Aí na hora que você vai tirar, você tira a primeira luva, vai lá e bota a mão na máscara contaminada. Não pode, pessoal. Tem que ter muito, mas muito cuidado na hora da retirada desses EPIs. Então, se você vai retirar, é lavar a mão antes e depois dos EPIs. Tirou a luva, vai lavar a mão. Na hora de tirar a máscara, não coloca a mão sobre a máscara. Você vai sempre retirar por trás. Retirou, lava a mão novamente. Tranquilo? O óculos que a gente sabe. Higieniza o óculos frequentemente, porque de todos ele é o não descartável dos materiais. Beleza? Todos esses cuidados do EPI, você vai olhar, tem vários guidelines, a Anvisa mandou, tem vários vídeos hoje na internet mostrando certinho, vídeos de 20 minutos, 15 minutos, mostrando como se paramentar todo o passo a passo. Se tiver dúvida, olha um deles. Beleza? Bom, agora vamos ver. No dia a dia, esse nosso paciente aqui, o que é que eu tenho que usar para ele? Eu já disse o que o paciente deve fazer, e eu como médico. Primeira coisa legal da gente esclarecer é que todas as indicações que eu falo aqui é para se você for ter contato com o paciente ou estar a menos de 1 metro dele. Se você está no hospital, pelo puro e simples fato de estar no hospital, não te obriga a utilizar o tempo todo esses EPIs. Não há nenhum guideline que obrigue você a utilizar a máscara cirúrgica enquanto estiver no hospital. Na teoria, não tem. A máscara cirúrgica é apenas para se você for entrar a menos de 1 metro do paciente. Então, quem, seja médico ou não, equipe de limpeza, outros funcionários que vão estar a menos de 1 metro desse paciente, caso suspeito ou confirmado, máscara cirúrgica. Beleza? Agora, se eu vou ter contato com esse paciente, se eu vou examinar esse paciente, aí sim a coisa começa a aumentar de complexidade. E o que é que eu vou precisar para eles? Bem, gorro para todos os pacientes, para evitar a contaminação do cabelo, certo? Máscara é mandatório, lembrando que essas máscaras aqui, seja máscara, face shield, o que for, ela não é uma máscara, ela não é descartável, então tem que ter um cuidado depois de utilizar, de lavar sempre com álcool e hipoclorito. A máscara, ela é a cirúrgica por enquanto, beleza? Por enquanto não precisa de N95, máscara cirúrgica. E o nosso capote, né? O nosso capote é o avental impermeável de mangas longas. Aí vai depender, você tem aquele de baixa e alta gramatura. O ideal é que por enquanto você pode até liberar de baixa gramatura, certo? A gente vai resguardar aquele impermeável de alta gramatura para os casos de produtores de aerossóis, como a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Não, né? Luva de procedimento, básico, se a gente for tocar nesse paciente, uma luva só. Não há nenhuma indicação de botar 2 pares de luvas. Tranquilo? Bom, agora se a gente vai falar dos procedimentos que vão gerar aerossóis, aqui sim, ó, eu troquei essa máscara cirúrgica aqui, ó, não serve mais. Tem que ser uma máscara N95.
intubação, aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, VNI nesses pacientes é muito complicado, gera muito aerossóis. Inclusive, alguns protocolos estão contraindicando a utilização de VNI se você não tiver um dispositivo que seja aquele helmet, ou seja, toda a cabeça do paciente envolvido. RCP, galera, muito cuidado aqui. Eu sei que quando a gente vê um RCP, a gente fica sempre com a adrenalina lá no alto, a gente fica, é uma emergência, a maior emergência médica é um paciente parado, e você corre logo para fazer as manobras. Mas aqui, pessoal, a segurança da equipe vai sempre estar em primeiro lugar. Então você não vai iniciar as manobras de reanimação sem toda a equipe estar paramentada. Posso combinar isso com vocês? Galera, nos serviços pré-hospitalares a gente fala muito isso. Em primeiro lugar é a minha segurança. Em segundo lugar é a da minha equipe. Só em terceiro vem o paciente. Vamos se proteger primeiro, beleza? E isso, inclusive, está no próprio guideline que a AMIB, aí, a Associação de Medicina Intensiva, liberou, dizendo que sim, nós aceitamos que haja uma pequena demora no início dessa RCP para que seja tempo suficiente dos meus médicos e minha equipe iniciar a paramentação. Beleza? Show de bola. Ventilação manual, a mesma coisa, e coleta de amostra. Todas essas aqui, máscara N95 ou similar. Uou, beleza? Todo mundo entendeu a paramentação? O que a gente tem que usar ou não utilizar para esse paciente? Bom, e o meu tratamento? O que é que eu faço para ele? Agora que eu já sei os nossos EPIs, como é que eu vou ajudar esse paciente? Bem, galera, é suporte. Não tem muito o que fazer. Quando a gente para olhar os tratamentos específicos aqui, virou uma infinidade de disse-me-disse, fake news e trials ainda em andamento. Todos eles. Então, quando a gente bota aqui a cloroquina, que está muito na mídia, todos os outros antivirais que também estão por aí, todos eles estão em fase de estudo. Seja, não importa o que Trump diga, Bolsonaro diga, hoje eu não consigo dizer nada para vocês. Não há nenhuma evidência comprovada que a utilização de cloroquina, azitromicina ou qualquer outro dos antivirais vai me ajudar nesse paciente. O que a gente pode fazer para ele é uma terapia de suporte. A terapia de suporte é do paciente que tem insuficiência respiratória. Então, aquele paciente que você vai ter que fazer uma estabilização inicial, aquele paciente que você vai ter que manter um suporte ventilatório, certo? Então, você vai ter que se preocupar se ele está entrando em falência respiratória. Se ele apresentar um desses critérios aqui, você tem que levantar a possibilidade de intubar esse paciente. Então, o meu paciente que eu preciso manter O2, um fluxo, uma Venturi maior do que 50%, um catéter nasal maior do que 5 litros por minuto, uma VNI para manter essa saturação acima de 94 ou uma frequência respiratória maior do que 24. Pô, se esse meu paciente está precisando de todos esses suportes aqui para manter uma saturação de 94 ou uma frequência de 24, muito provavelmente ele vai precisar do tubo. Não olhem isso aqui como uma cláusula pétrea, como indicativo obrigatório, mas esses pacientes muito provavelmente vão precisar. Beleza? Tem se falado muito hoje da intubação precoce, como uma medida para ajudar esses pacientes, mas acima de tudo proteger a equipe. Se você intubou ele para de produzir aerossóis. Algumas palestras que eu já assisti por aí, o pessoal chega até a questionar isso, muito em dúvida, mas está indicado pelos protocolos a intubação precoce. Para quê? Para ajudar o paciente e proteger a equipe também. Intubaria esse paciente, deixando ele em um circuito fechado, ele para de produzir aerossóis. Tranquilo? E nossa conduta, mais uma vez, suporte geral ao paciente. Mas chegou o momento. Você indicou a intubação, era um paciente grave, ele estava precisando de uma máscara não renalante a 100%, fazendo ainda uma frequência respiratória de 28 para manter aquela saturação maior do que 24. 94, desculpa. Então, o que a gente vai precisar aqui? Intubar esse paciente. Se a gente vai intubar o paciente, essa aqui eu peguei de um artigo de anestesistas lá da China para mostrar, olha como eles estavam intubando lá, o pessoal parecendo um astronauta, usando um escafandro aqui, não é? Complicado. Nós não temos tudo isso à nossa disposição aqui no SUS. Sei que para muitos de vocês que estão assistindo a aula, que são não especialistas e trabalham em locais com poucos recursos, isso aqui está muito longe da realidade. Vamos tentar ver o que os nossos protocolos da Anvisa sugerem e o que a gente pode tentar adaptar para alcançar algo parecido com isso aqui. Beleza? Antes de falar dessa intubação, vamos lembrar que existem um passo a passo, né? Aqueles 7 P's da intubação. Galera, eu não vou focar muito aqui no passo a passo, a técnica certinha. Se você não sabe intubar ainda, se você tem dificuldade no procedimento, volta lá na aula que a gente tem sobre intubação. Você pode ir lá na aula no curso de habilidades médicas. Volta que vai ter uma aula explicando todo o passo a passo para você, toda a técnica, com calma, para você se sentir seguro para realizar esse procedimento. Sei que muitos de vocês, como não especialistas, quando estiverem deparados com essa situação, vão ficar nervosos, confusos no procedimento. O primeiro passo aqui é calma, respira.
lembra do passo a passo, lembra do protocolo, que vai dar tudo certo. E o primeiro passo, o primeiro desses 7 P's, é a preparação. Preparação, na hora de começar, equipe. A equipe é reduzida, no máximo 3 pessoas dentro desse leito. É para sair todo mundo de perto, para sair todo mundo da sala. Você vai querer um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta. Só esses 3, para diminuir a contaminação. Minha equipe está ok? Agora eu penso, meus EPIs, está todo mundo bem equipado e tudo aquilo que a gente já falou. Então eu vou querer que todo mundo esteja com gorro, máscara, luva, máscara N95, óculos ou face shield. Tranquilo? Meus EPIs estão ok? Agora, materiais. Materiais especiais para além de uma intubação normal. A AMIB e outros protocolos indicam para todo mundo intubar com o videolaringoscópio, que seria esse dispositivo aqui super tecnológico, que tem uma câmera lá na ponta, tipo um laringoscópio, mas lá na ponta tem uma câmera e você vê a epiglote. Olha que lindo, que sonho, né? Pois é, isso é disponível no SUS? Claro que não. Está longe da nossa realidade. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Essa é uma intubação que tem que ser rápida e que não pode ter erro. Então, a pessoa mais experiente do plantão vai intubar. Olha, você recém-formado, tá na UPA? Não vai ser você não, desculpa. Essa aqui não é a intubação do interno. Essa aqui é do anestesista, é do intensivista, que sabe muito mais que vocês. Tá bom? Então, vamos ter um videolaringoscópio. A ideia também é ter um capnógrafo, certo? Para ajudar a confirmar essa intubação, para você não ficar auscultando e se contaminando. Certo? E uma pinça forte aqui que eu mostro para vocês, seja ela qual for, só quer uma pinça para você clampear o tubo. Tranquilo? Tudo estando ok, equipe ok, EPI ok, materiais ok. Meu paciente, como é que ele tá? Tá com os acessos? Tá monitorizado? Está preparado? Sim, todo mundo ok, minha preparação está ok, vamos para o próximo passo. Segundo P, pré-oxigenação. Começa a pré-oxigenação. Mesmo esquema, AMBU. Só que esse AMBU você não vai ventilar o paciente, em hipótese alguma, porque se você ventila, você gera aerossóis. E a ideia é que você coloque isso aqui também, ó. Isso é um filtro fechado que o pessoal usa em ventilação mecânica. Você vai botar entre a máscara e o AMBU, para garantir o quê? Garantir uma menor produção de aerossóis. Se o seu paciente está parado, isso aqui não é uma intubação, é uma parada, e você tem que ambusar o paciente, aí não tem jeito. A ideia é que essa ventilação seja obrigatoriamente com 2 socorristas, ou seja, todo mundo fedando bem a máscara, certo? E utilização sempre do filtro, intubando o mais precoce possível esse paciente. Mas voltando aqui, pré-oxigenação, AMBU mais filtro, não ventilar, 5 minutos. Pré-oxigenei, agora pré-tratamento, terceiro P. Esse pré-tratamento foi orientado com a utilização da lidocaína. A gente faz uns 3 minutos antes para diminuir o estímulo adrenérgico causado pela laringoscopia. Então você faz um simpatocolítico. Você vai lá e quebra a resposta simpática desse paciente. Beleza? 3 minutos antes e você vai garantir a estabilização do paciente. Se ele está ficando hipotenso, liga uma droga vasoativa, faz um soro, prepara, porque você não vai ter a equipe toda ali ao seu lado. Aqui a ideia é que tudo esteja sob controle da forma mais controlada possível. Fizemos o pré-tratamento, agora a gente vai à paralisia com indução. A gente vai utilizar os nossos medicamentos. A gente vai utilizar obrigatoriamente a sequência rápida de intubação. Se você já assistiu a aula de intubação, você sabe que quando eu falo isso, eu quero dizer a utilização obrigatória de um bloqueador neuromuscular com um sedativo, não é? Bom, o bloqueador neuromuscular indicado vai ser a succinilcolina, muito utilizado por aí, 1 a 2 mg por quilo, a depender da referência. Para você gravar, para não ter dificuldade, a gente tem que lembrar, a ampola ela tem 10 ml, certo? E ela tem 10 mg por ml, ou seja, a ampola vai ter 100 mg. Se a gente fizer uma ampola inteira, tá valendo, você já fez ali 1,5 mg por quilo no paciente aí com 70 quilos. Para não ficar difícil, então succinilcolina, uma ampola. Segunda alternativa, rocurônio, a gente pode utilizar também. Agora a gente vai ver os sedativos. Quais são esses? Primeira linha, indicação pela AMIB, ketamina, 1,5 a 2 mg por quilo. A ampola aí vai ter quanto? 10 ml, 50 mg por ml. Para não ter confusão em sua cabeça, decora meia ampola de ketamina. A gente consegue sedar esse paciente para fazer nosso procedimento. Tranquilo? Uma alternativa para isso seria o quê? Etomidato. O etomidato você faz uma ampola inteira. Um ótimo sedativo. Por quê? Porque ele é estável, ele não causa hipotensão. A ketamina, inclusive, ela é uma droga positiva, ela aumenta a taquicardia, ela causa taquicardia e hipertensão, ela deixa o paciente mais adrenérgico. E, inclusive, ela faz um efeito broncodilatador, muito bom para esses pacientes que estão o quê? Com problemas respiratórios, né? Por isso que ela está como a primeira escolha. Ah, doutor, mas eu sempre fiz com fentanil e midazolam. Posso fazer? Não, você não pode fazer com fentanil e midazolam. Esse, inclusive, é a pior opção para a gente entubar um paciente quase que sempre. Por quê? São drogas hipotensoras, cardiodepressivas, ou seja, esse paciente ele fica bradicárdico
hipotenso e mal perfundido, quando a gente utiliza essa duplinha aqui. Tranquilo? Aprendemos as drogas que vamos utilizar. Pois bem, agora o posicionamento do paciente, todo mundo lembra, né? Coxinha suboccipital, preparou o paciente, colocou. Vamos agora passar esse tubo. E o procedimento vai ser igual a qualquer intubação. Só chama a atenção aqui, ó. Ó o clamp que eu falei que a gente ia utilizar, tá vendo? Você vai lá e vai pinçar o tubo lá na ponta dele. Para quê? Para que quando você entubar o paciente, ele não saia ar por aqui e você não acabe se contaminando, nem contaminando a equipe. Você vai clampear o tubo, passou o tubo, e aí depois que você passar o tubo, você vai confirmar com o capnógrafo. Você não vai ambusar, certo? Você não vai ambusar esse paciente e auscultar. Confirmou com o capnógrafo, agora sim, pós a intubação, você vai imediatamente conectar um circuito fechado. Você, em momento algum, vai ambusar. Passou o tubo, está no lugar, você vai lá pegar o ventilador, conecta no ventilador e agora sim, fixa esse tubo, faz a sedação do paciente, continua a sedação e deixa o paciente entubado, certo? Lembrando aqui, rapidinho, a gente também tem uma aula específica de ventilação mecânica. Eu sei que vocês muitas vezes vão ter dificuldade em relação ao auxílio, mas não passem vergonha, não tem aquele entubei e agora. Não, com a gente não tem isso aqui. Se você tem dúvida nisso aqui, volta. A gente tem um módulo inteiro de ventilação mecânica no curso de terapia intensiva. Olha lá que você vai aprender esses parâmetrozinhos aqui. Se você entubou, o que é que eu faço? Escolhe o modo, controlar a pressão ou a volume. Você pode escolher o que você achar melhor. Não tem guideline dizendo que é melhor um do que o outro, não. Eles são iguais. O que a gente tem que fazer agora? Volume corrente. Bem, 6 ml por quilo. É isso que a gente quer. Paciente de 70 quilos, algo em torno de 420 ml. É isso que você vai querer de volume corrente para esse paciente. Tranquilo? PIP inicial, 13 a 15. Lembrando, ó, pessoal, cuidado, viu? Pacientes que evoluem com SARA, com insuficiência respiratória, isso aqui pode ser muito, mas muito mais alto. A gente também tem uma aula sobre SARA lá no curso de terapia intensiva. Quer estudar um pouco mais, quer se aprofundar? Olha lá, você vai entender como a gente manejar a PIP para garantir a otimização do paciente com um pulmão de SARA. Bem, escolhemos o modo, volume corrente, PIP inicial, agora frequência respiratória, 14, basal. Não mexe muito com isso não inventa não. Deixa ali em 14 que a gente vai resolver o nosso problema. O driving pressure, se a gente botou em pressão controlada, né, um PCV, a gente coloca lá pressão de 15 centímetros de água. E por fim, a gente vai querer o quê? Vai colocar uma FiO2 a menor possível para alcançar uma saturação de 93 a 96. Fez tudo isso, estabilizou o paciente, colhe o agaso para a gente saber como é que esse paciente está e fazer os ajustes finais. Beleza? Se ele entubou, ele está grave, cara, não vai ser você, emergencista, que vai manejar esse paciente. Não esquece de solicitar uma UTI, de pedir uma ajuda para esse paciente continuar o tratamento dele. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhou aqui, conseguiu entender os fluxogramas de atendimento, pegou a questão dos EPIs, como entubar esse paciente, como dar um encaminhamento final ali, depois que eu entubei, como fazer o manejo do ventilador? Tranquilo? Era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Olha, se ficou qualquer dúvida nessa aula aqui, corre lá que a gente tem muito mais materiais nos cursos específicos. Por hoje é só. Forte abraço. Até a próxima.